como que começou? Tudo bem, contabilidade. Mas como que entrou dentro da área da estética, da beleza? Como foi isso, Anne? Então, eu não me formei e acordei um dia querendo, né, ser contadora especializada na área da estética. Tudo aconteceu de uma forma muito natural na minha vida, né? Então, eu fui para o mercado de trabalho, entrei na área de contabilidade, em escritórios de contabilidade, mas eu não me identifiquei com aquilo, porque eu via na realidade ali dos escritórios algo muito diferente do que eu queria. Eu queria realmente ajudar o empresário e eu não via eu fazendo isso dentro de um escritório tradicional. E aí, eu conversando com um ex-professor meu, né, ele me deu uma dica, né? Ele falou assim: olha, Anny, eu acho que se você quer realmente atender uma empresa de uma forma mais personalizada, realmente levar aquele cliente para o sucesso, o ideal seria você trabalhar dentro de uma contabilidade interna. Então, uma empresa que tenha uma contabilidade interna. E aí, eu, né, fiquei com isso na cabeça. Bom, então, se o meu propósito é ajudar o empresário, eu preciso trabalhar numa contabilidade interna e não num escritório de contabilidade. E aí, eu fui procurar, né, trabalho em uma contabilidade interna. E encontrei, passei, né, num processo seletivo para trabalhar dentro de uma rede de salões de beleza na área contábil. E aí foi ali que começou a minha história. Eu não imaginava que a área da beleza, né, nessa época, que dentro de um salão de beleza tinha contabilidade. Eu não imaginava que era tão complexo quanto eu vi. Aquilo me deixou muito curiosa e eu mergulhei no segmento, na área, fui atrás de informação, fui atrás de me especializar na área. Mergulhei mesmo, de cabeça, no segmento. E nessa época ainda não existia a Lei Salão Parceiro, né? Ainda estava engatinhando, era projeto ainda, não tinha nada regulamentado nessa área. Mas eu fui buscar informações, né? Fui atrás, como que a gente poderia fazer. A gente contratou diversas consultorias para essa rede de salões, porque eu entrei justamente para regularizar essa parte dos profissionais, que era tão irregular na época. Certo. E aí aquilo me tomou conta, eu fiz muito network na área, né? E daí eu comecei a atender outras empresas. Como que eu comecei a atender outras empresas? Eu comecei a fazer muito network, porque eu ia em eventos, sindicatos, estava em todos os movimentos, né? Sim, Por você mergulhou no mercado, Mergulhei, né? porque eu precisava entender, não tinha nada, não existia nenhum parâmetro. Então eu comecei a tentar entender como que a gente poderia fazer aquilo de uma forma legal. E nesse meio tempo eu fiz muito network. E aí as pessoas começaram, né, a me contatar: ah, você faz isso também para minha empresa? E na época eu era CLT, né, nessa Sim. rede de salões ali. E aí eu falei: poxa, por que não, né? Pedi demissão e abri uma consultoria para a área da beleza, até então. E aí as coisas foram caminhando, né? Caminhando um pouquinho mais. A gente começou a produzir conteúdo na internet, até que as pessoas começaram a pedir não só a consultoria, mas também o serviço contábil. Poxa, sou contadora, por que não? Qual que é a diferença dessa consultoria para esse serviço contábil de fato? Certo. Quando eu comecei, eu prestava apenas uma consultoria de processos, regularização, parte de administrativa, fiscal, financeira. Para quê? Para que a gente estruturasse, para que o contador dessa empresa conseguisse manter, né, de uma forma legal. Porque a gente sabe que não só na área da beleza, né, mas na área da estética e bem-estar também existe muita irregularidade. Não porque os profissionais dessa área, os gestores dessa área querem. Não, é porque Sim. não tem informação facilitada, não tem uma informação clara, né? Então, isso eu percebi e comecei a fomentar isso, produzir conteúdo, levar uma informação mais simples, né? Sim. E eu acho que esse foi o meu maior diferencial na época. E respondendo a tua pergunta, o que diferencia a consultoria de um serviço contábil é que essa consultoria eu dava o caminho para que o contador dessa empresa, né, o responsável técnico dessa empresa, seguisse com os trâmites legais. E o serviço contábil ocorreu por quê? Eu dava os caminhos e os contadores, a maioria dos contadores desses negócios, eles não aceitavam. Por quê? Porque era diferente, porque era novo, porque a lei estava sendo aprovada ainda. Então, eles não tinham essa cabeça aberta, sabe? E aí, o gestor queria regularizar, via que tinha um respaldo jurídico ali, tinha um respaldo, era possível, ele ia economizar tributo, mas o contador dificultava. E aí acabava que ficava ali um impasse, e aí o gestor: poxa, mas você também não faz minha contabilidade? Porque tá difícil, não consigo implantar Sim. isso aqui. E aí ele perdia um trabalho, um tempo ali, porque o contador não tinha a cabeça aberta para isso, né? Veio que a lei foi aprovada e todo mundo teve que aceitar, né? Sim. Porque não era só
Não era só um movimento, um barulho. Era, de fato, o que ia regulamentar o setor, né? E aí, eu comecei a prestar serviços contábeis também, a equipe foi crescendo e a gente foi abraçando outras áreas, né, afins. Então, eu digo que a gente está dentro, a gente está inserido num ecossistema de bem-estar. Então, a gente atende a área da beleza, a área da estética, a área da saúde e bem-estar, né? Então, eu digo Clínicas, que a gente né, em geral, clínicas, em geral, spas, né? spa, salões, barbearias e afins. Que legal. E isso é muito interessante porque, assim, muita gente... eu, quando me bate a imagem, assim, de... Quando eu falo contador, me vem a imagem de um senhor bem gordão, aquela camisa xadrez, né? Aquele óculos com a cordinha já pendurada aqui, olhando meio assim. Uma pasta debaixo do braço. E é legal você trazer essa modernidade, né? Eu acho que hoje a internet facilita muito isso, né? Sim. E você traz essa modernidade e essa linguagem descomplicada também, né, Anny? Porque assim, o profissional, eu falo assim, tem aquela história, cada macaco no seu galho, né? Isso mesmo. O profissional, ele gosta de executar aquilo que ele estudou, aquele propósito dele. Eu vou realizar um procedimento e tal. Agora, contabilidade, eu acho que é algo muito técnico para que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum na área realizar, né? É verdade. Eu digo que você não pode ficar fora. Eu vou deixar tudo na mão do contador, porque dessa forma não funciona também. Sim. Né? Então, beleza, eu não gosto de números, eu não sou de exatos, apesar de que a contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Inclusive, as pessoas confundem muito isso, né? Porque, é números, mas não, a contabilidade é uma ciência humana. Uma ciência humana não, desculpa. A contabilidade é uma ciência social. Por quê? Porque ela envolve a sociedade e aí, claro, também as questões burocráticas com o governo também. Mas ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, né? Porque envolve todo o rolê da sociedade em si. Então, a gente tem um pouquinho de preconceito porque a gente está falando de números, mas a gente tem que começar a entender que eu estou falando de números do meu negócio. Meu negócio não é um número, meu negócio é o meu sonho por meio do meu CNPJ e esse imposto que eu estou pagando, né? Eu tô exercendo a minha cidadania, né? Sim, é verdade. Então, a gente precisa olhar para esses pontos. Claro, não vou ser especialista em contabilidade, até porque tem profissionais, né, que vão te auxiliar. Mas você precisa entender. Lá na minha empresa, na Atualize, a gente faz, quando entra uma nova clínica, um novo espaço, a gente faz várias reuniões como se fosse uma jornada mesmo, sabe? Certo. Então, na reunião de kickoff, por exemplo, é onde a gente entende sobre a história daquele negócio. A gente não recebe e faz ali a apuração, faz a regularização. Não, a gente entende, é uma reunião onde a gente escuta a história. Porque, às vezes, na pessoa contando ali a sua história, a gente já entende, opa, então, daqui um ano, essa pessoa quer fazer essa outra atividade aqui. Certo. A gente já deixa isso no relatório. Por quê? Porque é algo que ele sonha, que ele quer realizar e que a gente já pode, por exemplo, colocar dentro da empresa dele a atividade ou não. Opa, essa atividade que ele está falando aqui, se ele não vai executar agora, vamos deixar fora, porque isso vai complicar a parte de licença. Então, esse cuidado, sabe? Sim. A gente precisa ter. Mas como que a gente vai fazer isso se a gente não conhece a história daquele empreendedor? Se o empreendedor manda os documentos para o contador e o contador faz o que ele quer, o contador não entende do negócio. E se o contador não entende do negócio, ele não vai saber executar de uma forma correta ou da melhor forma, né? Possível. Sim, tem aquele caso típico da Dolly, né? Que teve aí alguns anos atrás, que acho que o cara fazia a transferência para o contador e o contador não pagava os impostos, né? Foi algo do tipo Isso assim. é muito comum, sabe, Heitor? A gente já recebeu clientes que estavam assim com valores absurdos em aberto, cobrança em dívida ativa. E aí a resposta do empreendedor é: nossa, mas eu pagava todo mês o contador, eu pagava a mensalidade e o imposto, ele me cobrava no boleto. E ele não recolhia para os cofres públicos.
entendeu? E não tem contrato, não tem nada, era tudo de boca, e aí, né? Nossa. Então, por isso que eu digo que o empreendedor não precisa ser especialista em contabilidade, mas ele precisa estar atento ao que está acontecendo com o negócio Sim. dele, fazer reuniões, né, periódicas ali com o seu contador. Quanto que foi meu lucro esse mês, né? Mandar a movimentação, acho que isso o maior, assim... Desafio. A maior dor dos contadores para entregar um serviço legal é que o empresário não entrega a documentação. Mas por que o empresário não entrega a documentação? Você cobrou, você explicou a importância disso para ele? Sim. Entendeu? Então,